Excelentíssima Senhora Bastonária, a Doutora Maria de Jesus Serra Lopes, Excelentíssimo Senhor Bastonário, o Doutor António Marinho Pinto, caros colegas, assumimos hoje o desafio de apresentar uma candidatura a bastonário da Ordem dos Advogados, conscientes das elevadas responsabilidades que o exercício desse cargo implica e das enormes dificuldades que iremos enfrentar, caso venhamos a merecer a confiança dos colegas. Muito nos honra a presença aqui de antigos bastonários que exerceram o seu mandato em condições especialmente difíceis, ambos, mas que defenderam sempre a Ordem dos Advogados. Em primeiro lugar, a Senhora Bastonária Maria de Jesus Serra Lopes, a primeira bastonária entre as advogadas portuguesas e cujas palavras amáveis que me dirigiu são para mim um estímulo nesta campanha, as quais muito agradeço. Agradeço igualmente ao Sr. Bastonário António Marinho Pinto o facto de estar aqui presente hoje. Sei que veio diretamente de Bruxelas de avião, coisa que muito lhe agradeço, e agradeço-lhe principalmente o facto de ter sido o primeiro a incitar-me, logo após as eleições de 2016, que ditaram a minha reeleição como Presidente do Conselho Superior. Recebi mesmo na manhã, eu tinha acabado de acordar para saber os resultados, um telefonema do Sr. Bastonário António Marinho Pinto a desafiar-me a candidatar-me a bastonário nas próximas eleições. Eu devo dizer-lhe, perguntei logo se não acharia ser demais o desafio relativamente à questão, mas enfim, estamos cá agora hoje e por isso é graças a si que surgiu esse desafio quanto a este ponto. Queria agradecer também as amáveis palavras da doutora Paula Cristina Lourenço, que é a nossa candidata a Presidente do Conselho Superior, e eu espero e desejo, e estou convencido que assim vai acontecer, que, como temos aqui a Senhora Bastonária Maria de Jesus Serra Lopes, que foi a primeira bastonária entre as mulheres portuguesas, que a doutora Paula Lourenço seja a primeira mulher Presidente do Conselho Superior da nossa Ordem. Esse é o nosso objetivo e é para isso que vamos todos batalhar neste quadro quanto a esta indicação. E agradeço também ao Dr. Miguel Matias, que já nos conhecemos desde há bastante tempo, também nestas tarefas da Ordem, às vezes de um lado, outras vezes do outro, mas sempre com a máxima cordialidade e precisamente por isso, neste âmbito, fico muito satisfeito que tenha aceito o desafio, porque eu conheço o seu rigor orçamental que implicou no Conselho Distrital de Lisboa na altura e precisamente que lhe devo dizer, valeu-lhe na altura também uma crítica feroz das delegações, dizendo que estavam a ser sufocadas pelo tesoureiro, mas que, como se disse, nós temos que ter sempre as contas equilibradas e precisamente por isso eu achei que seria a pessoa ideal para assumir a candidatura ao Conselho Fiscal da nossa Ordem. E por isso muito lhe agradeço ter aceito o meu desafio. É hoje do conhecimento público que a Ordem dos Advogados se encontra a atravessar uma crise profunda. Em primeiro lugar, em virtude das sucessivas demissões dos seus membros, o Conselho Geral atual já não é aquele que foi eleito, o que nos está a colocar um sério problema de legitimidade na gestão da Ordem dos Advogados. Talvez essa falta de legitimidade explique a pouca relevância que a Ordem tem tido nos últimos tempos. Cada dia que passa, vemos a nossa Ordem mais fechada sobre si própria, sem qualquer influência no poder político e na opinião pública, e resumindo a sua atividade a reuniões das quais nada de concreto resulta, ou em repetidas ações de formação, como se num simples centro de formação se tratasse. Ao mesmo tempo, a Ordem dos Advogados deixa degradar os seus próprios serviços, causando com isso enormes prejuízos a todos os advogados. O maior exemplo desta situação foi a recente emissão, à quase totalidade dos advogados portugueses, e eu sublinho a quase totalidade, de faturas e notas de crédito incorretas no valor de milhões de euros, lançando a maior confusão na situação tributária de todos os colegas. Foi prometido um inquérito que esclarecesse essa situação, mas já passou mais de um mês e numa situação com esta gravidade as respostas não surgiram. Precisamente por isso que, se formos eleitos, a primeira tarefa a que iremos proceder será cumprir essa promessa e, para além disso, efetuar uma auditoria aos serviços da Ordem dos Advogados, esclarecendo as causas da sua contínua degradação durante o atual mandato e repondo o seu funcionamento normal. Para além destas medidas de emergência a tomar no âmbito da nossa Ordem, a nossa proposta programática, que colocamos à consideração de todos os colegas, assenta em 3 valores essenciais, que resumimos no nosso slogan de candidatura: o respeito, a dignidade e a segurança para a advocacia.
O primeiro valor que pretendemos atingir é o do respeito. Como aqui já foi muito bem dito, os advogados têm de se respeitar e saber respeitar. As circunstâncias sociais dos últimos anos, agravados pela falta de resposta da nossa ordem, levaram a que exista hoje uma enorme degradação no exercício da nossa profissão, levando a que os advogados se sintam menorizados perante os outros operadores judiciários, como os magistrados judiciais e do Ministério Público, que, salienta-se, neste momento estão a discutir presentemente revisões do seu estatuto, melhorando ainda mais as suas condições profissionais. Pelo contrário, em relação aos advogados, temos tabelas de apoio judiciário que se mantêm desde 2004. Portanto, estou nesta situação, como se pode ver, isso só significa que as situações não estão a ser adequadamente defendidas. Para além disso, vemos a assistir certo tipo de degradações, que eu devo dizer que só com grande surpresa minha ontem teve conhecimento da exigência aos advogados de senhas para entrarem nos tribunais. Ora, os advogados fazem parte dos tribunais enquanto órgãos de soberania e são tão necessários ao seu funcionamento como são os advogados. Não podemos, por isso, aceitar qualquer menorização dos advogados, que hoje é sentida especialmente pelos nossos colegas mais jovens. O que pensará um colega nosso que é obrigado a esperar numa fila para retirar uma senha para entrar num tribunal em que temos é que é possível nós estarmos a funcionar nestas situações. A função do advogado é essencial à promoção da democracia, do Estado de Direito e dos direitos humanos. É por isso imprescindível devolver aos advogados o respeito por si próprios e pela sua profissão, terminando com a sucessiva perda de influência. O segundo valor que consideramos imprescindível é o da dignidade. A Ordem dos Advogados representa os advogados e é o espelho dos advogados. Custa-nos verificar que a Ordem dos Advogados está hoje, paulatina, mas inexoravelmente a perder a dignidade que lhe é devida e que tem sido imprescindível para que os advogados se sintam orgulhosamente representados por aqueles que elegeram. E precisamente por isso a Ordem deve ser representada por quem tenha o objetivo de servir os colegas, não para outra ambição. A Ordem dos Advogados deve estar ao serviço dos advogados, não sendo os advogados que têm que estar ao serviço da Ordem. Daí a dimensão do serviço essencial, porque tudo o que a Ordem faz se reflete na situação dos advogados. Neste caso, é necessário que a Ordem dos Advogados recupere a dignidade junto dos advogados, do poder político e da sociedade em geral. É essa a via que poderá desempenhar um papel relevante ao serviço dos advogados. O terceiro valor fundamental é o da segurança. Neste mundo globalizado, em que os riscos de qualquer profissão são enormes, a Ordem dos Advogados tem que garantir aos advogados a necessária segurança no exercício da nossa profissão. Tal passa, em primeiro lugar, por garantir o trabalho dos advogados, impedir que ele seja usurpado por outros, o que se faz através da instituição de um adequado regime de atos próprios e de um combate intransigente contra a procuradoria ilícita ou contra qualquer outra pretensão, como a de instituir a figura do defensor público. Mas passa também, neste mundo cada vez mais globalizado, em fazer da Ordem dos Advogados uma plataforma ativa de internacionalização da profissão, implementando contactos internacionais e criando parcerias com entidades e instituições no estrangeiro, em ordem a garantir aos advogados portugueses a necessária presença na advocacia internacional. É necessário, para além disso, assegurar uma remuneração digna para o trabalho dos advogados, terminando com a desvalorização a que esta tem vindo a ser sujeita nos últimos anos, em grande parte fruto da procuradoria ilícita, a que acima nos referimos, e o Estado tem que ser o primeiro a dar o exemplo, atualizando a remuneração que pratica no apoio judiciário. É a altura de terminarem iniciativas inconsequentes, que é, por exemplo, através da Lei 40/2018, se consagra o princípio da atualização dessa remuneração, mas continuamos a aguardar a revisão das tabelas, que nunca mais é concretizada. Ora, é absolutamente espantoso que uma lei de agosto do ano passado não tenha ainda efeitos práticos, apesar de ter sido aprovada pelo Governo. E, precisamente por isso, o que nós estamos a assistir, pelo contrário, é o Estado a entrar em esquemas de mau pagador, como tentar pagar 2 sessões por preço de uma, coisa a que só agora os tribunais vieram pôr termo depois de uma escandalosa omissão do Tribunal Constitucional nesta matéria. Mas o valor da segurança passa também por proteger adequadamente os advogados contra os riscos profissionais que os podem atingir. Não é aceitável que os advogados portugueses andem todos os anos à espera da renovação dos seus seguros de responsabilidade civil, que nunca ocorre no prazo que deveria ocorrer. E muito menos é aceitável que os advogados portugueses conheçam qual é a sua situação face à Previdência Social. Anteriormente tínhamos um esquema em que sempre que subia o salário mínimo subiam as contribuições dos advogados para a Previdência. Agora temos uma situação em que ninguém sabe quanto é que vai pagar para a Previdência no ano seguinte ou no ano atual, consoante os descontos ou a tabela que aparece e, portanto, que leva a uma insegurança enorme e ainda se verifica ter um regime de descontos para a CEPAS que agora varia todos os anos,
quando ainda não surgem iniciativas como a de a Segurança Social ter obrigado simultaneamente advogados a descontar para a Segurança Social, como recentemente aconteceu. Hoje em dia, na ordem dos advogados e os advogados em geral, ninguém sabe qual é a sua futura reforma, ninguém sabe que descontos vai ter que fazer mais tarde relativamente a esta situação e que reforma poderá receber. Precisamente por isso, é essencial que nós tenhamos um enquadramento seguro, certo e adequado da Segurança Social dos advogados. E também é inaceitável que hoje não haja qualquer proteção digna desse nome na doença e na maternidade, o que impede grande parte das nossas colegas de constituir família. E neste aspecto não deixamos de salientar o insólito de ter sido aprovado pelo atual Conselho Geral um benefício de apoio à maternidade que se resume à devolução de 2 cotas. Portanto, ou seja, neste caso, mostra bem como está a funcionar neste âmbito esta situação. É essencial que a Ordem dos Advogados assuma como objetivo dar uma proteção social adequada a todos os advogados e advogadas, não apenas na reforma, mas também na doença e na maternidade. A tarefa que nos propomos é difícil. Vivemos, infelizmente, num tempo em que as instituições jurídicas são sistematicamente postas em causa ao abrigo de qualquer perturbação no sistema financeiro ou de qualquer alteração política que venha a existir, e os direitos dos cidadãos são, por isso, constantemente ameaçados por sucessivas intervenções do Poder Legislativo, muitas delas claramente inconstitucionais. Ao mesmo tempo, a tarefa dos advogados, que são defensores da primeira linha dos direitos dos cidadãos, é cada vez mais dificultada por sucessivas e precipitadas reformas legislativas, cada vez tornam mais difícil o exercício da nossa profissão. É espantoso que surjam leis que todos os dias são alteradas, que sejam apresentadas sem estarem preparadas, e são sempre os advogados que são atirados para, à primeira linha de fogo, aplicar essas loucuras que todos os dias surgem. É fundamental, precisamente, que esta situação acabe e, para isso, é fundamental que a Ordem dos Advogados volte a ter uma voz em defesa da advocacia e da cidadania. Agradeço a todos os que estão aqui presentes hoje o facto de terem decidido dar-me o meu apoio nesta caminhada, aos que vão concorrer também comigo, aos senhores antigos bastonários que também manifestaram hoje o meu apoio, que muito me honra. O objetivo e o nosso empenho é, como disse, voltar a devolver à Ordem dos Advogados uma voz na advocacia e da cidadania. Assim o queiram os colegas. Muito obrigado.